Assim como eu, certamente você tem aquela tia no WhatsApp ou aquelas tias no WhatsApp que sempre mandam bom dia todos os dias. Aliás, se houver uma convenção nacional de tias e elas decidirem nessa convenção não mandar mais bom dia durante uma semana, vamos ficar sem notificações matinais. Além dos cumprimentos a orações, fotos de gatinhos e, no meu caso, fotos da minha avó. Nesse dia, por exemplo, a minha tia mandou foto da minha avó tomando café da manhã. Se bem que, pensando bem, eu acho que eu posso ser o tio do WhatsApp. Porque eu tenho um sobrinho, ele tem 20 anos e eu sempre respondo os bons dias das minhas tias nos grupos de WhatsApp. Então, para o meu sobrinho que acorda depois de mim, certamente eu sou a tia do WhatsApp. E toda vez que eu falo com ele de forma individual, eu termino a frase, ou a nossa conversa falando: fica bem, fica com Deus, Deus te abençoe. Ah, e essa é minha avó. Ela tem 90 anos e nesse dia ela comeu biscoito de polvilho no café da manhã. Foi com essa informação que eu comecei o meu dia. Mas, independente se você é filho, sobrinho, tio, neto, avó, avô, estudante, professor, todos nós temos algo em comum. Estamos na sociedade da aprendizagem. Nós sabemos que o ritmo acelerado de mudanças contribui para a demanda de novos conhecimentos, saberes e habilidades. E isso exige dos professores e alunos uma relativização do conhecimento, uma integração do conhecimento que vai além da reprodução dele. Mas por que aprendemos? Por que se faz necessário aprender? Há 3 funções da aprendizagem. A função principal se refere à incorporação da cultura, o que indica a aprendizagem dos hábitos locais. A forma de linguagem, a comunicação, o uso de instrumentos que garantem a sobrevivência. Enfim, aprendemos para nos incorporarmos a uma cultura. As outras 2 funções são previsão e controle. Aprendemos na expectativa de prever o que vai acontecer para que a gente consiga, de alguma forma, controlar o nosso comportamento. Por exemplo, a questão do clima, da temperatura. Nós criamos instrumentos capazes de medir a temperatura, o clima de uma cidade, e dessa forma a gente pode controlar o nosso comportamento de acordo com essa mensuração. Então, as 3 funções da aprendizagem são incorporação da cultura, previsão e controle. De maneira geral, diante das situações, sobretudo das situações novas, nós precisamos adaptar os nossos comportamentos. Assim, desenvolvemos mecanismos para resolver os problemas. E nós temos 2 principais mecanismos de resolução de problemas, ou adaptação às mudanças. O primeiro se refere à programação genética. São os comportamentos complexos que nós temos que existem sem um conhecimento prévio, sem uma experiência prévia. Por exemplo, a fuga diante de predadores, acasalamento, reprodução, são experiências que nós temos programadas geneticamente para isso. Além disso, a nossa própria capacidade para aprender. Isso envolve a questão de conseguir modelar os nossos comportamentos a fim de adaptarmos ao meio. Dessa forma, aprender significa mudar algum comportamento. E em que momento nós podemos aprender mais? E de que forma? Nós entendemos que algumas questões são invenções humanas. Por exemplo, a religião, a nomeação de sentimentos, o período da infância e adolescência, a nomeação deste período. A nossa espécie humana tem um período de maturidade mais prolongado do que outras espécies. E isso requer um apoio cultural mais intenso. Nesse período, a criança acumula a prática necessária para utilizar posteriormente depois, enquanto adulta. Mas nesse período também da infância é o período que nós podemos aprender mais coisas. As crianças são naturalmente curiosas e questionadoras. Tudo elas querem saber. Elas são aprendizes vorazes. Por exemplo, uma criança de 2 anos de idade aprende em média 9 palavras todos os dias. Em um mês, ela vai ter um vocabulário de 250 palavras. Se manter nesse ritmo, no 3º ano de vida, ela tem um vocabulário de mais de 3.000 palavras. Enquanto isso, enquanto adolescentes, nós passamos 3 anos no ensino médio tentando aprender o verbo to be. Além da invenção da infância, há outras características específicas da espécie humana,
como, por exemplo, a linguagem, o humor, a ironia, a mentira e as tecnologias. As tecnologias são tanto artefatos que usamos por conta da nossa capacidade de aprender, desenvolvemos esses artefatos, como também eles modificam o nosso processo de aprendizagem. É uma via de mão dupla. Assim, as tecnologias modificam os nossos hábitos e exigem que a gente aprenda coisas novas. Não só muda culturalmente o que se aprende, os resultados da aprendizagem, o produto da aprendizagem, mas também como se aprende, ou seja, os processos de aprendizagem. Dessa forma, é necessário criar uma cultura da aprendizagem que atenda às demandas sociais. Assim, nós chegamos na escola, um espaço socialmente organizado para aprender. Há quem diga que temos escola do século XIX, professores do século XX e estudantes do século XXI. Nesse cenário, chegamos à crise da concepção tradicional do ensino e da aprendizagem, baseada na apropriação e reprodução dos conhecimentos e hábitos adquiridos. Nesse formato, os professores detêm os conhecimentos e precisam passar aos alunos. Mas esse formato tem funcionado? Funciona para quem? De que forma? Até quando? As mudanças nas teorias de ensino e de aprendizagem acontecem tanto por uma questão do impulso à pesquisa científica das novas teorias da psicologia, as teorias da aprendizagem em psicologia, como também da conjunção de diversas mudanças culturais, tecnológicas e sociais. Nesse contexto, a imagem tradicional da aprendizagem, baseada na memorização, sofre o que nós entendemos como degeneração progressiva. E essa degeneração acontece por conta daquilo que a sociedade quer que os seus cidadãos aprendam e os processos que utilizamos para que isso aconteça. As características dessa nova cultura da aprendizagem fazem com que as aprendizagens baseadas na memorização e repetição sejam ainda mais limitadas. Será que estamos num período de degeneração da aprendizagem? Como eu comentei no começo desse vídeo, nós chegamos ao que é conhecido como sociedade da aprendizagem, que é uma sociedade da formação continuada, da explosão de informações e conhecimentos. E isso gera demandas de aprendizagem que não podem ser comparadas com nenhuma outra época, tanto em quantidade como em qualidade da aprendizagem. É a aprendizagem que não cessa. Nunca houve um período em que tanta gente quisesse aprender tantas coisas distintas ao mesmo tempo, assim também como tantas pessoas dispostas a fazerem os outros a aprender. Vamos pensar aqui, essa plataforma YouTube. Quanta informação cabe aqui? Quantos tutoriais postamos e acessamos diariamente? Quantos conteúdos são postados aqui? O que de fato aprendemos? E o que significa aprender nesse contexto? Se eu sei que a informação está ali, num toque, o que significa aprender? Eu preciso memorizar todos os procedimentos, passo a passo de um tutorial de maquiagem, por exemplo? Ou eu preciso aprender onde buscar? Mas se eu não memorizar, eu aprendi? Eu aprendi a buscar ou aprendi a fazer? E a diversidade, a complexidade dessa aprendizagem estimulam a necessidade de aprender a aprender, ou no caso dos professores, de ensinar a aprender. Mas espera aí, a capacidade para aprender já não é inerente ao ser humano? Enquanto humanos, nós somos seres informívoros, precisamos da informação para a sobrevivência, assim como o calor, a alimentação, o sono. Mas um traço característico dessa cultura da aprendizagem, dessa sociedade da aprendizagem, é que ao invés de buscarmos um conhecimento para sanar a nossa necessidade de prever e controlar, estamos sendo superalimentados de informação e muitas vezes no formato fast food. Temos dois tipos de aprendizagem. A aprendizagem implícita, que acontece por meio da associação, e a aprendizagem explícita, que acontece de uma forma deliberada, consciente, em espaços organizados para essa aprendizagem. Por exemplo, uma sala de aula. Nós vivemos uma triste realidade no cotidiano de professores e estudantes que compartilham muitas horas do dia numa incompreensão mútua. Mas é claro que há vários fatores que determinam a eficácia de um ensino. A direção da escola, a própria escola, a participação dos alunos, a participação da família
e, sobretudo, as políticas públicas. E aí eu me pergunto, é possível aproximar ensino e aprendizagem? E retomo a pergunta anterior, o que significa aprender? Aprender significa modificar os comportamentos anteriores. Dessa forma, aprender implica também em desaprender. A gente se comporta, e isso é inerente à nossa condição humana. E muitas vezes, para aprender, eu preciso desaprender um comportamento que eu já tenho. E nós sabemos que é mais difícil deixar de fazer algo do que aprender a fazer algo novo. E aí nós temos duas possibilidades para aprender, ou melhor, para desaprender. A primeira se refere à substituição, e substituo um comportamento pelo outro. E a segunda se refere à reorganização de comportamentos. Eu integro aquele comportamento ao meu repertório de comportamentos. Desse modo, o aprendiz na sociedade da aprendizagem não é aquele que se mantém no mundo por meio de hábitos cristalizados, mas sim aquele que consegue permanecer sempre em aprendizagem, sempre no processo de aprendizagem. E se entendemos esse sujeito no processo de aprendizagem permanente, também o entendemos no processo de desaprendizagem permanente. Dessa forma, aprender é impedir que a aprendizagem forme hábitos cristalizados. Aprender também significa transferência, a nossa capacidade de transferir aquele conteúdo, aquele conhecimento aprendido em outras situações, em situações novas. A transferência é uma capacidade adaptativa da aprendizagem. Está na possibilidade de se defrontar com os conhecimentos novos, assimilando aquilo que já sabemos. Dessa forma, vamos construindo novos conhecimentos. Uma outra característica da aprendizagem é que ela é sempre produto de uma prática. Eu, especialmente, fico incomodado em alguns contextos nos quais eu vivo, onde os professores e outras pessoas falam sobre aula prática e aula teórica, como se fossem coisas distintas. Mas uma teoria, ela não existe sem uma prática. Uma teoria só existe enquanto teoria porque foi observado um fenômeno na prática. Em termos de prática, a gente precisa se atentar para o tipo de prática. Qual é essa prática? É uma prática mais repetitiva, ou seja, reiteração do comportamento, ou é uma prática mais reflexiva, ou seja, questionamento em relação ao comportamento. Sobre essa questão prática, talvez você já tenha ouvido falar na pirâmide da aprendizagem, ou no cone da aprendizagem, atribuído ao psiquiatra norte-americano William Glasser. A teoria sugere que quando aprendemos algo novo, lembramos melhor do conteúdo aprendido se conseguimos colocá-lo em prática. Ou seja, se aprendemos de forma ativa, por exemplo, por forma de um debate. Por outro lado, essa teoria sugere que quando a gente aprende algo por meio da leitura, por exemplo, ou assistindo, ouvindo e vendo uma aula, tendemos a esquecer mais facilmente. A aprendizagem ativa é melhor do que a aprendizagem passiva, isso a gente até deve saber. Por isso temos as metodologias ativas, como por exemplo a sala de aula invertida. Porém, há quem questione o embasamento científico dessa teoria. Aí voltamos àquele tópico referente à busca pela informação, que nós fazemos por meio das tecnologias, por exemplo. A gente precisa se atentar ao modo como as pessoas procuram e como essa informação vai atender às suas necessidades. Pergunta: quantos dias tem 2 quinzenas? Quantos dias tem 2 quinzenas? 2 quinzenas tem quantos dias? Bate e depois responde. Bate, bate, bate! Nesse vídeo, por exemplo, Carlos Gonzo, do Bonde de Tigrão, e Daniel, ex-BBB 20. Nesse caso, eles precisam saber quantos dias tem 2 quinzenas? Ou eles podem dar um Google? Neste caso, se eles dessem um Google, eles teriam errado a questão, já que o programa considerou 2 quinzenas como sendo 30 dias. Enquanto que a primeira resposta do Google se refere a 4 semanas. Cada semana tem 7 dias, logo 4 semanas tem 28 dias. De qualquer forma, o Carlos Gonzo respondeu 30 dias e, neste caso, o Daniel levou torta na cara. O uso da informação está atrelado à nossa capacidade de transformá-la em conhecimento e compreende algumas habilidades como decodificação e interpretação. Olha só, a decodificação é o processo inicial da leitura. Para que a gente consiga ser fluido na leitura, a gente precisa primeiro decodificar os sinais. E a interpretação é a habilidade final da leitura.
Nós decodificamos, somos fluidos nessa leitura e, por fim, interpretamos, compreendemos essa leitura. Além da interpretação e decodificação, a gente precisa controlar e organizar esse conhecimento, organizar essa informação. E podemos fazer isso por meio de resumos, mapas conceituais, esquemas, ou seja, nossa capacidade de escrita. Assim, leitura e escrita são capacidades básicas para toda e qualquer aprendizagem. Diante disso, talvez seja importante a gente inverter um pouco a lógica ou modificar um pouco a lógica da pirâmide da aprendizagem. Compreendendo que a leitura está no topo não porque nós esquecemos dela facilmente, mas porque ela é uma habilidade extremamente complexa e exige um nível alto de abstração. E se nós interpretássemos a pirâmide como um processo? Começamos com algo básico, concreto, prático, contextualizado na vida do estudante. Passamos por um momento de debate, conversa com os colegas, há um processo de assistir e observar os outros colegas e o professor falar, e a leitura de um texto sobre aquele tema. Entendendo dessa forma, a pirâmide poderia ser vista como um processo, que vai de um nível mais concreto para um nível mais abstrato. Você reparou na contagem que eu fiz no canto do vídeo? Antes de encerrar, eu gostaria de dar mais um exemplo de como estamos na sociedade da informação e da aprendizagem. A cada minuto, 400 novas horas são postadas aqui no YouTube. Assim, enquanto assistimos esse vídeo de 17 minutos, 6.800 novas horas de vídeo foram postadas aqui. Significa que em uma hora são postadas aproximadamente mais de 24.000 horas. Em um único dia, a gente tem 576.000 horas a mais postadas aqui no YouTube. Seria preciso aproximadamente 2 anos e 7 meses para assistir tudo que é postado num único dia aqui na plataforma.